Olá, boa noite. Este é mais um programa esclarecendo a Matrix do canal Cru TV. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de curtir o joinha para ser informado das futuras lives. Se você já é antigo no canal, seja bem-vindo novamente. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a live de hoje, que está muito esclarecedora, está muito artística, está muito intelectual e também muito espiritualizada. Antes da gente iniciar a live de hoje, eu irei entrevistar o ator João Signorelli, que já tem uma carreira brilhante na TV, no teatro, nas artes cênicas. É um dos grandes artistas do teatro brasileiro, do teatro nacional, que está envolvido numa peça para falar de um outro grande homem da história desse país, que foi o médium Chico Xavier. Mas antes da gente iniciar as perguntas, eu darei 1 minuto para o nosso convidado João Signorelli se apresentar para os nossos telespectadores. Boa noite, João. Seja bem-vindo. Boa noite, Caio. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Muita alegria de participar do teu programa, de conversar aqui com os nossos amigos e as nossas amigas, para poder falar, né, desse novo trabalho que eu estou fazendo, a gente conversar também um pouco sobre a minha carreira, sobre a minha vida. Eu estou muito feliz e muito grato pelo convite que você me fez para estar aqui hoje à noite com vocês. João, antes de eu começar com as perguntas complexas e difíceis, eu vou começar pelas fáceis. Tá bom. Vamos lá. O que te motivou a ser um ator, a entrar no universo do teatro? Nos explique isso. Olha, Caio, eu vou ser absolutamente sincero com você. Foi a vaidade. Eu tinha 15 anos de idade, estudava num colégio estadual aqui em São Paulo, e foi formado um grupo de teatro. E um amigo meu me convidou, e sabe, o primeiro pensamento que eu tive foi assim, opa, vou fazer teatro, que assim muitas meninas vão me ver, eu vou poder namorar a menina mais bonita da escola. Olha só o que eu pensei. Mas aí, quando chegou o Luiz Janot, que foi um professor lá da Escola de Arte Dramática aqui de São Paulo, quando ele distribuiu os papéis da primeira peça, que foi O Alto da Barca do Inferno, quando eu li a primeira frase do personagem que ele me deu, bateu um raio na minha cabeça, foi isso que você tem que fazer na vida. E aí, eu tinha de 15 para 16 anos, aí fui ver uma peça do Gianfrancesco Guarnieri, chamada Castro Alves, Pé de Passagem, que tinham dois atores maravilhosos, um, infelizmente, já morreu, o Zanoni Ferriti, o Antônio Fagundes. Antônio Fagundes fazia o irmão do Castro Alves, tinha um ataque epilético em cena, que é uma das coisas mais impressionantes que eu vi na vida. Falei, um dia eu quero ser um ator para ser tão bom como o Fagundes. E aí foi indo, e aí começou, aí o universo começou a conspirar. Eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, assisti uma peça lá, o Jesus Cristo Superstar, numa ópera rock. Na volta, a peça estava sendo passada aqui em São Paulo, eu fui assistir. A filha de uma amiga de minha mãe estava trabalhando na produção, me apresentou para os atores, isso em 1972. E aí comecei a frequentar o Teatro Aquários, se formou um elenco para fazer uma peça infantil chamada Turma da Mônica contra o Capitão Feio, do Maurício de Souza. Fiz o teste, passei, e junto nesse teatro estava uma versão do Homem de La Mancha, com Paulo Trambi, Ferreira, Grande Otelo entrou com a gente no Rio. Entrei no elenco também, fomos para o Rio de Janeiro estrear o Teatro Manchete, em 1973. Em 74, o Otelo me levou para a TV Globo, onde eu fiz a minha primeira novela, que se chamou Super Manuela, em 1974. Então foi assim, foi pela vaidade de poder namorar a menina mais bonita da escola, mas depois eu fui entendendo que a minha missão era através da minha voz, da minha arte, para poder me expressar e me comunicar com as pessoas. Ainda nas perguntas fáceis, onde foi melhor trabalhar? Na TV, no teatro? Aonde é melhor trabalhar para você? Olha, Caio, eu vou te ser sincero, para mim, onde eu me encontrei mais à vontade como ator foi no cinema. É claro que eu gosto muito de fazer televisão, gosto muito de fazer teatro, tenho um amor profundo para essas duas expressões da comunicação, mas o cinema, ele alia a construção de um personagem como o teatro, é uma coisa que vai conquistando aos poucos, e ali a comunicação de massa que a televisão tem. Você está impresso na tela, né? E o processo de criação no cinema é muito agradável,
o clima entre a equipe é mais lento que a televisão, não tem tanta pressão de se gravar 42 cenas por dia, podemos fazer duas, uma cena de manhã, outra à tarde, então cria uma coisa muito propícia, que eu gosto muito da coisa mais devagar, de você aprofundar as questões, os relacionamentos com as pessoas. Então, no cinema eu me encontrei mais. Eu estou com uma curiosidade enorme. Diga. O que lhe motivou a fazer uma peça para falar desse grande ícone da espiritualidade nacional e mundial, que foi o Chico Xavier? Olha, Caio, eu há 19 anos eu faço um espetáculo sobre o Gandhi, que se chama Gandhi, um líder servidor. E fui fazer uma turnê pela Europa, fiquei hospedado na casa do Maurício Freitas, que é de um grupo espírita ligado a uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras. E um dia o Maurício brincou comigo e falou assim: João, o Nelson Xavier já desencarnou. O Brasil precisa de um novo Chico nas artes. E me pegou uma boina que ele tinha, botou na cabeça e falou: vamos fazer uma foto. Aí eu fiz assim. Ele tirou a foto. Rapaz, foi impressionante. Naquele dia a gente sentiu uma energia, e aí o universo de novo começa a conspirar. Volto para São Paulo, a Universidade Federal de Uberaba me convida para fazer o Gandhi na festa de final de ano deles, e eu ia ter um dia de folga. Falei com a reitora: olha, eu gostaria muito de conhecer a casa do Chico Xavier. Já estava com a ideia de tentar conversar com o Euripides, que detém os direitos autorais, para conversar se havia a possibilidade de a gente montar a peça. Cheguei lá, levei um DVD do Gandhi para ele, para entender, né, a seriedade do nosso trabalho, do nosso propósito. Conversei com ele e falei: olha, escreve a peça e vem conversar comigo. Aí voltei para São Paulo, conversei com o Miguel Filiage, que é o autor do Gandhi. Miguel escreveu um texto, aí eu comecei a me envolver. Aí fui a Uberaba, li o texto para o Euripides, olha, tem duas coisas aqui que não estão batendo com a história, vamos tentar mudar, porque na versão original, quem recebia o Chico no outro plano era o Emmanuel. Só que o Emmanuel já tinha encarnado no Brasil alguns anos antes. Ele falou: olha, para fazer uma peça sobre o Chico tem que ser uma coisa verdadeira. O Emmanuel, antes do Chico desencarnar, já tinha encarnado no Brasil, 2 anos antes. Ele falou: você tem que mudar isso. Aí o Miguel propôs o André Luiz. Ele falou: não, o André Luiz também é um espírito muito forte, mas na hierarquia espiritual tem o Dr. Bezerra de Menezes. Então, colocamos o Bezerra de Menezes recebendo o Chico no plano espiritual. E aí eu fui começando a me envolver, fui começando a conhecer a história do Chico, fui me apaixonando cada vez mais, e aí fizemos a estreia lá em Uberaba, dia 19 de dezembro. 16 de dezembro. 16. E foi assim para dar voz, Caio. Para dar voz, eu acho que o planeta está precisando de palavras que o Chico trouxe enquanto estava vivo. Eu acho que estamos vivendo um momento assim muito difícil, né? Com essa pandemia, com essa coisa toda econômica, planetária. Então, me motivou a continuar uma coisa que eu estava querendo buscar há muito tempo como ator, como cidadão, que é unir o teatro, a arte e a espiritualidade. Então, tive essa oportunidade de estar fazendo o Gandhi há 19 anos e agora começar com o Chico, que eu acho que é importante nesse momento, inclusive, trazer para os mais jovens, né, que não tem tanto assim muito conhecimento do Chico, trazer para essa meninada essas palavras, a doutrina, e ver que há uma saída para esse impasse que nós estamos, que é através do amor, né? Mais uma pergunta. É. Eu quero entender o contexto da peça de teatro que vocês vão falar sobre o Chico. É para falar da história de vida dele, é para falar das atividades mediúnicas dele, é para falar dos ensinamentos dele. O que a peça tem como objeto? Olha, Caio, a gente optou, depois de uma conversa com o Euripides também, que seria muito interessante mostrar o homem Chico, a história da vida dele. Então, nós optamos por contar a história da vida dele. Não tem nenhum trabalho psicográfico na peça, não tem nenhuma sessão espírita. Ele apenas conta de uma sessão espírita num momento muito curioso da vida dele. Mas, assim, então a gente optou por mostrar como é que ele reagia às críticas, como é que ele reagia ao programa de televisão que ele participou, como é que ele se sentia no outro plano, como é que ele se sentia trabalhando até de madrugada, com dores de cabeça. Aí foi por isso que ele teve que usar peruca.
Então, nós e o Carlos Messene, que dirigiu a peça, a gente optou por fazer uma coisa assim, quase como um papo como a gente está tendo aqui. Então, o Bezerra de Menezes recebe o Chico e são dois velhos amigos conversando. Que a gente queria tirar aquela aura que tem sempre assim dentro de uma peça espírita, que fica uma coisa muito distante, santifica muito as pessoas. Então, nós optamos por trazer o homem, Chico. Então, ele tem um ataque nervoso quando ele é acusado de vaidoso, ele se mostra indignado com algumas coisas, se mostra feliz com outras. E aí foi muito curioso, porque tivemos dois feedbacks muito interessantes lá em Uberaba. Um senhor espírita, já de uns 70 anos, falou assim, puxa, pela primeira vez eu vejo uma coisa espírita, duas pessoas normais conversando. Que interessante. E um garoto de 12 anos, que foi no último dia com os pais adoraram a peça, aí eu falei, ele chama Ricardo, eu falei, Ricardo, me interessa muito saber a opinião dos jovens. O que você achou? Ele falou, olha, João, quando eu vim para cá, eu achei que ia ser muito chato. Porque tudo que os meus pais me levam nesse sentido, eu acho chato. Mas não, eu fiquei surpreendido, eu adorei do jeito que vocês fizeram a peça. Falou de novo isso. São duas pessoas normais conversando. A gente tentou, Caio, trazer para mais perto da gente a espiritualidade através da vida do homem Chico Xavier. Tá batendo umas curiosidades aqui, João, porque todas as pessoas que conviveram fisicamente com o Chico, rotineiramente, eventualmente, e outras que, quando estudaram a história de vida do Chico, suas atividades mediúnicas, espirituais, religiosas, suas atividades sociais, todo mundo teve uma pequena experiência espiritual só do simples fato de estudar o Chico e se aproximar da egrégora dele. Você teve algum relato espiritual, alguma experiência espiritual quando você começou a se envolver no assunto Chico Xavier? Eu, pessoalmente? Sim. Sim. Aconteceram duas coisas muito curiosas. No primeiro mês que a gente estava ensaiando, estava aqui em casa um dia, eu já estava dormindo, mas eu não sei se foi um sonho ou se eu acordei. Eu senti assim que alguém estava abrindo um buraco na minha cabeça, e aí o Chico entrou por aqui. E eu comentei com o Eurípides isso, ele falou, João, isso aí é porque a peça tem que ser verdadeira. Ele entrou na sua cabeça para vocês fazerem uma coisa verdadeira. E teve uma outra coisa, depois da estreia, Caio, que foi muito interessante. No último dia lá em Uberaba, acabou a peça, nós tivemos que desmontar o cenário, encaixotar tudo, porque eles já iam fazer uma montagem para um espetáculo que ia ter no dia seguinte. Terminamos de montar tudo, guardamos tudo, e aí veio o produtor da peça, o Rogério Nagai, com a boina. Falou, João, a boina ficou no camarim. Aí, preciso fazer um parênteses para contar uma história que me deixou, assim, muito honrado. Quando o Eurípides assinou a autorização para fazer a peça, acertamos as porcentagens todas, ele falou assim, agora, João, você vai ali, escolhe um paletó, escolhe uma peruca, escolhe uma boina, escolhe um par de óculos do Chico, uma calça, o que você precisar para montar o teu personagem, eu vou te emprestar. Então, eu estou usando na peça as roupas do Chico, a peruca dele, a boina dele e os óculos dele. Você imagina a força que tem isso dentro de mim, né? Essa coisa que me impregna da energia do Chico. E foi uma gentileza assim do Eurípides que não tem nem preço. Aí veio o Rogério, vai voltando para o último dia lá em Uberaba, e me deu a boina. Como já estava tudo fechado, eu botei a boina no banco de trás do carro e vim para São Paulo. Cheguei em São Paulo, desmontei tudo. Cadê a boina? Sumiu a boina. Levei o carro para lavar, pedi para o rapaz dar mais geral no carro, ele revirou tudo, não encontramos a boina. Eu fiquei desesperado, falei, como é que eu vou falar isso para o Eurípides, que eu perdi a boina do Chico? Fiquei assim, sem saber. Aí eu nasci numa cidade do interior de Minas, chamada Cambuquira, no sul de Minas. Dia 17 de janeiro, fui para lá para passar uma semana, que eu gosto muito de vez em quando, lá para encontrar as minhas origens, meus amigos de infância. Lá tem águas minerais, que me alimentam muito. Montei meu carro, pá, cheguei em Cambuquira. Quando eu fui tirar a mala de banco do banco, estava a boina entre aquela proteção de cabeça e a lateral do carro. Eu comecei a chorar, cara. E falei, pelo amor de Deus, o que é isso?
Aí liguei para o Eurípides, ele falou, não, é o Chico que está dizendo que está do teu lado, para você não se preocupar que vai dar tudo certo. Eu te fiz essa pergunta, por quê? Porque o antigo ator que interpretava muito Chico Xavier, que você mencionou aqui nessa live o nome, que já desencarnou, ele, quando foi estudar o personagem e começou a interpretar o personagem, ele começou a ter uma série de fenômenos espirituais. Um dos jornalistas internacionais que escreveram sobre o Chico em jornais também relata ter tido experiências sobrenaturais. Tá? Então, me espantaria se o João Signorelli não tivesse nenhuma experiência espiritual. Mas, pelo que eu estou vendo, teve duas. Duas, por enquanto duas, né? E o Nelson Xavier fez brilhantemente mesmo, né? Então ele contou. E aí eu tenho um grande amigo que estudou medicina lá em Uberaba, e na época alguns estudantes de medicina faziam umas experiências lisérgicas, né, vamos dizer assim. E um dia os três estavam lá nessa viagem lisérgica, falaram assim, vamos visitar o Chico. Aí um deles falou assim, não, eu não vou não, eu vou jogar futebol. Aí chegaram os dois lá. Quando eles chegaram lá, o Chico falou assim para eles, meu amigo, a vida é uma viagem. E diz para aquele que for jogar futebol que ele pode vir a hora que ele quiser me visitar. Então, tem esses relatos também desse amigo meu que eu acho muito curioso. E sinto muito. Outra coisa que está acontecendo muito comigo, Caio, muito não, aconteceu duas vezes. Lá em Uberaba, nos dois últimos espetáculos, e no dia nós fomos fazer as fotos para o programa. Já me contaram que quando um médium vai ser incorporado, ele começa a ficar tonto, a perder um pouco, né, sai um pouco da... E eu já senti isso duas vezes antes de começar o espetáculo. Aí, quando eu comecei o espetáculo, passou, e no dia que eu fui fazer as fotos para o programa. E eu comentei com o Messene também é espírito, o diretor, ele falou, João, não tenha medo, calma, não tenha medo, porque eu nunca não me considero um médium, nunca tive visões, nada. Eu já tive essas três sensações também, de estar, sabe, quase perdendo a consciência para deixar uma energia entrar. Então, essa também está sendo uma experiência bem interessante. João, quando a gente, dentro da metafísica, da espiritualidade, a gente sabe que quando a gente mexe com um campo energético específico que contém informações específicas de uma determinada pessoa ou de um determinado ambiente, quando a gente se conecta energeticamente a esse campo energético de uma pessoa, a gente está acionando aquela pessoa, viva ou falecida. É como se fosse uma ligação de celular mesmo. Você está ligando para a pessoa mesmo. E quando você se conecta energeticamente a um campo energético específico, que contém informações específicas de um ambiente específico, você também está ligando para aquele ambiente. Você está conectado, se torna uma via só, um ser só, durante aquela conexão. Então, eu acredito que quanto mais vezes você treinar o personagem Chico, interpretar o personagem Chico Xavier nas peças, maior serão as experiências sobrenaturais, porque você está ligando para o Chico naquele momento. Tá, olha, que legal, que legal. Agora, eu te dei uma aula de metafísica, agora você vai me dar uma aula de arte cênica. Quando você foi estudar o personagem Chico e treinar o personagem Chico, foi muito difícil ou foi fácil com relação aos outros personagens que você acumulou na sua carreira? Olha, Caio, foi mais difícil, porque, eu vou te explicar, é um personagem muito conhecido, é uma pessoa que passou pela Terra, então a responsabilidade de representar uma pessoa que existiu mesmo, não é um personagem criado por um autor, não é uma ficção, existiu esse homem, as pessoas conhecem profundamente a trajetória dele, então a responsabilidade tornou o trabalho mais difícil, mas mais prazeroso. Por quê? O que eu fiz? Eu comecei a ler todos os livros que eu pude encontrar dele,
tem a biografia dele, alguns livros que ele psicografou. Comecei a ver, esse é o meu processo, comecei a ver vários filmes dele no YouTube, sabe? Como é que é o jeito dele falar, como é que ele mexe as mãos, como é que ele olha. Eu gosto de construir o personagem a partir dessa observação. Mas, ao mesmo tempo, sou eu, João Signorelli, hoje com 66 anos de idade, que vai representar esse homem. Eu tenho as minhas características, eu tenho as minhas angústias, as minhas alegrias, e tudo isso eu empresto para o personagem. Mas eu fico absorvendo muito, e fui 3 vezes na casa dele, ficava lá quietinho, sentado, o Eurípides me punha para sentar na cama dele, porque esse tipo de personagem, como você mesmo falou, metafisicamente, vai ter uma comunicação entre nós. Então, não é a criação de um personagem normal de ficção. Então se torna mais difícil e com maior responsabilidade, né? Porque aí eu começo a observar como é que ele anda, como é que ele mexe a cabeça, como é que ele ri. Fiquei perguntando muitas coisas por Eurípides sobre ele, as pessoas que conheceram. Então, você vai montando, mas é você que está fazendo. Então, foi difícil, mas muito prazeroso. E o resultado, Caio, lá em Uberaba, as pessoas gostaram muito. Eu também estou muito satisfeito com o trabalho que a gente realizou. A direção do Messene é muito boa, ele trouxe uma humanidade, trouxe uma verdade para o espetáculo, que eu estou muito feliz com esse trabalho que a gente está fazendo. E acho que o público vai gostar muito. João, eu queria que tu falasse para os nossos telespectadores aqui do programa Esclarecendo a Matrix, se esse ano já tem previsão de datas para a execução da peça, os locais, os lugares, já tem alguma coisa pré-agendada? O que tu pode nos dizer sobre isso? Olha, nós tínhamos 4 espetáculos agendados agora no mês de fevereiro, foram cancelados por causa da Omicron, e agora estamos tentando um teatro aqui em São Paulo, e o Messene também está com uma ideia, se a gente não conseguir esse teatro agora para o mês de abril, que a nossa ideia seria estrear em abril, a gente tentar procurar alguns centros espíritas pelo interior de São Paulo e fazer umas turnês pelo interior de São Paulo para depois vir para São Paulo. Que agora, como o pessoal de teatro ficou muito sem trabalhar, e tiveram alguns editais da Prefeitura de São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, esse pessoal tem uma demanda represada. Então, os teatros da Prefeitura, os teatros públicos, estão tendo que atender essas demandas de 2 anos atrás. Então, está sendo muito difícil a gente encaixar uma pauta. Então, a nossa ideia, não temos nada marcado. Eu até queria aproveitar aqui essa oportunidade de estar falando com você, com os telespectadores, que a gente está esperando conseguir alguns centros espíritas, pode ser fora de São Paulo também, ou alguma cidade do interior que queira nos levar. Nós estamos nessa busca agora. Então, por enquanto, não tem nada marcado. Eu te fiz essa pergunta porque eu não sei se a peça realmente é muito boa ou se o João Signorelli, além de ser ator, é um grande marqueteiro, porque deu uma vontade violenta de assistir isso aí. Tá. Ó, eu tenho alguns vídeos, da estreia, eu vou mandar no teu WhatsApp para você dar uma olhadinha. Tem 4 ceninhas, aí você dá uma olhada. Por favor, porque só de tu comentar já deu uma vontade aqui enorme, agressiva de Não, assistir. Eu tô com eu vou te ansioso. mandar, Caio. Inclusive, depois, se você quiser botar um trechinho no teu canal, fica à vontade para o pessoal que está nos assistindo para tentar ver também, para ver se eu sou marqueteiro ou se o produto é bom. João, nós estamos caminhando para o final, então eu reservei aqui as últimas 3 perguntas. Tá. A antepenúltima pergunta é, quando você começou a estudar o personagem Chico Xavier, eu não quero saber do João Signorelli que conheceu Chico pela mídia. Eu quero saber do João Signorelli que começou a entrar na energia do Chico, no personagem do Chico. Qual foi a qualidade ou habilidade que o João adquiriu e desenvolveu com essa relação, com esse contato com o personagem Chico? Olha, Caio, eu já vinha, como eu estou fazendo o Gandhi há 19 anos, já vinha tendo uma mudança muito grande na minha vida de comportamento no meu dia a dia. Claro que eu sou um ser humano, ainda erro muito, ainda bem que eu erro, porque é uma maneira da gente se melhorar dia a dia. Mas quando eu comecei a estudar o Chico,
eu comecei a ver que eu tinha que aprofundar em duas coisas. Ser absolutamente verdadeiro com as pessoas em todos os momentos da minha vida, que era uma característica do Chico, ser absolutamente verdadeiro, e emanar um amor por todos os seres vivos. Então, hoje, São Paulo está muito difícil, sempre foi uma cidade muito difícil. Então, hoje, eu ando pela cidade, tento olhar para as pessoas com um olhar amoroso, tento não julgar, tento entender. Tem uma frase do Chico que eu acho muito bonita, ele fala assim, quando você aponta uma falha no outro, pensa que você também é ser humano e que você pode também cometer a mesma falha até mais profunda do que essa pessoa. Então, hoje eu tive uma experiência muito bacana. Aqui em São Paulo, na Vila Paulista, está tendo muitos meninos pedindo dinheiro, pegando coisas. Então, hoje tinha um grupo, eu estava descendo na minha rua, tinha um grupo de 6 garotos pedindo para as pessoas comprarem bala para eles venderem, né? E eu comecei a olhar com um olhar amoroso para eles. Falei, puxa vida, que história de vida tem essas crianças, né? Em vez de estar brincando, estão aqui batalhando uma coisa. E aí um menino estava no meio da calçada, quando eu cheguei, ele saiu para dar passagem para mim. Eu falei, puxa, obrigado. Ele falou, beleza. Sabe? Então, a gente consegue essa capacidade que o Chico tinha de externar o amor por todas as pessoas. Então, eu estou tentando, né? Tentando fazer isso. E essa foi uma das características que eu acho mais importante que eu estou tentando absorver do personagem. Amar e não julgar. João, penúltima pergunta. Quando você teve que estudar o personagem Chico Xavier, você só teve que estudar o personagem, a história de vida dele, as atividades dele, ou você teve que estudar alguma coisa relacionada ao kardecismo, espiritismo? Como é que foi isso? Ah, sim, não. Eu comecei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ganhei também um livro de uma corrente espírita, tem aqui em São Paulo, chamada Divinismo, não sei se você conhece, que é kardecista, mas tem o nome de Divinismo. Por quê? Para poder representar um médium espírita, eu tinha que conhecer algumas coisas, né? Então, eu fui ler o Evangelho segundo o Espiritismo, revi o filme do Chico, vi o filme sobre o Divaldo Franco e vi o filme do Allan Kardec também. Então, queria me aprofundar um pouco dentro do espiritismo, apesar de eu ter grandes amigos, grandes parceiros espíritas, mas eu também não fiquei só no Chico, fui também procurar um pouco da doutrina. Poder ter base para fazer, né, Caio? Para poder entrar em cena e o espectador sentir que ali tem uma verdade, né? Agora eu deixo as perguntas difíceis para o final. A pergunta dificílima agora. Quando você teve esse primeiro contato com o espiritismo kardecista, com o objetivo de enriquecer a interpretação do Chico, o que te melhorou o contato com o kardecismo? O que somou na tua vida esse contato básico e rápido com a religião espírita? Olha, de novo, eu vou falar para você, assim, de emanar o amor por todos os seres vivos e também pensar uma coisa que eu não julgava, mas eu criticava um pouco essa postura da caridade. Eu achava que fazer a caridade era uma coisa assim que só ia passar um pano na cabeça das pessoas. Mas quando eu comecei a entender o sentido da caridade dentro do espiritismo, eu entendi que a caridade também pode ser aplicada na sua vida cotidiana. Então, a verdade, expandir o amor através de dentro de você e praticar a caridade foram três coisas, três pilares que eu encontrei na doutrina espírita e que eu acho que é bem interessante para você poder praticar. Mas hoje eu tive uma experiência, cara, que me cortou o coração. Eu estava indo junto com uma pessoa que está muito próxima de mim, uma companheira minha, a gente estava indo no cinema de tarde e vimos um travesti ali pedindo dinheiro para uma pessoa. E aí essa pessoa que está comigo me deu 2 maçãs e falou, oferece a maçã para essa pessoa. E eu falei, você quer uma maçã? Aí o travesti falou assim para mim, eu não posso, não tenho dente, eu não posso comer. Rapaz, aquilo me deu uma dor no coração, nessa pessoa também. Ela falou, eu vou começar a andar com uva passas para ver se as pessoas que quando falarem isso para mim, eu dar uva passa. Então, esse tipo de caridade, eu acho que eu aprendi na doutrina espírita, Caio.
Que dor, né? Você oferecer uma comida para uma pessoa, ela diz assim, eu não posso comer porque eu não tenho dentes. Rapaz, isso doeu. Doeu. Então, vamos ser caridosos, né? E, João, você puxou um assunto interessante, porque já é comprovado cientificamente. Veja bem, Jesus já falava isso há mais de 2000 anos, Kardec já falou isso uns 100, 200 anos, o Chico já falou isso uns 50, 60 anos atrás. Mas a ciência só foi comprovar agora que quando você pratica a caridade, além de você estar evoluindo espiritualmente, fazer o outro evoluir espiritualmente, você sabia que todas as áreas da vida de quem pratica a caridade é desbloqueada, é limpada, é aberta, e quem não tem saúde passa a ter saúde, quem não tem dinheiro passa a ter dinheiro, quem é carente passa a ser feliz e alegre. Isso é comprovado pela física quântica e agora pela psicologia. Então, olha só como é que o simples ato de ajudar é bom para todo mundo, inclusive para quem ajuda. Sabe, tem uma frase na peça que o Chico diz assim, a caridade é um grande exercício espiritual. A pessoa que pratica o bem movimenta a energia das forças da alma. E cada boa ação que você pratica, você cria uma luz em torno dos seus próprios passos. É mais ou menos isso que você falou, né? E para finalizar, experiência pessoal. Sempre que eu pratico muita assistência, eu também recebo muita assistência do nada. Do nada. É uma coisa automática. Né? Eu estou precisando resolver tal situação, do nada vem um telefonema. Caio, já resolvemos. É uma coisa assustadora, entendeu? Mas é automática. Eu já percebi isso claramente, claramente. E assim, só para finalizar, antes de devolver a palavra para a sua despedida, João, eu quero deixar uma mensagem até para os egoístas e materialistas. Tendo em vista que o Deus desse povo todo aí é o dinheiro, e se vocês gostam muito de dinheiro e querem ganhar dinheiro, exercitem a caridade, porque até isso traz dinheiro do nada também. Para ver se esse povo começa a se mexer e passa a fazer mais as coisas boas, né? Algumas coisas boas, né? Exatamente. João, tá uma delícia, tá maravilhoso, mas o nosso programa chegou ao fim. Eu vou te dar 1 minuto para a sua despedida. Bom, é uma pena mesmo, cara. Estava um papo maravilhoso, delicioso, mas é o tempo que nós temos, né? Eu quero de novo agradecer essa oportunidade que você me deu. Queria pedir a gentileza e a sua permissão para convidar as pessoas para me seguirem no Instagram, que é João Signorelli Oficial. E também posso deixar aqui meu telefone, se a pessoa quiser um contato, que é 11 99816 0504. Então, se alguém quiser entrar em contato comigo, pode entrar nesse telefone, 11 99816 0504, e no meu Instagram, João Signorelli Oficial. Ali tem todas as minhas publicações, as agendas, e você também, que se quiser levar a peça para a sua cidade, pode entrar em contato comigo lá, que eu terei o maior prazer de conversar com você. E, Caio, parabéns aí pelo trabalho que você fez. Outro dia eu vi um lançamento de um livro teu lá na UAB do Rio de Janeiro, um papo maravilhoso, me esclareceu muita coisa, e queria te parabenizar também por esse programa que você faz tão bem no teu canal do YouTube. Eu que agradeço a sua participação. Vamos trabalhar para que a peça possa ser executada e apresentada no maior número possível de municípios, porque falar de Chico Xavier é falar um pouquinho do Brasil, falar de Chico Xavier é você investir, sim, numa educação pública de qualidade, porque ele é um dos heróis nacionais. Então, para o bem da pátria, é bom que essa peça se expanda para que a gente possa saber mais quem foi, os nossos heróis, quem contribuiu positivamente para o desenvolvimento de um país de uma maneira ou de outra. Vamos trabalhar assim, vamos conversar muito. Já vou deixar claro que o amigo João vai voltar aqui nas próximas lives, com certeza, para falar ainda mais da peça e de outros projetos.
Quero agradecer também, João, além de te agradecer muito, quero agradecer aí a sua equipe da peça toda, e quero agradecer também ao Demétrios, o nosso amigo, Demetrio, que foi o mediador do nosso encontro aqui, isso. agradecer pela Está nos participação dele. assistindo, um abraço para o Demétrio. Um forte abraço, Demétrio. Quero agradecer aos telespectadores que curtiram, comentaram e compartilharam a live de hoje. E quero também agradecer a Cris Lantin, nossa assessora técnica do canal. E quero também agradecer a Cris de Pascoal, que apresenta o nosso canal. Que tenham todos uma excelente noite. Gratidão. Boa noite.